Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E insistentemente, pergunta, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe. Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer, entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta, carregada de um tom acusativo. Eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta das minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear a boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por um momento lava-lava, o passa-passa das roupagens e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, a história da infância de minha mãe confundia-se com a minha própria infância. Lembro-me que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desespero, desejo de alimento. As labaredas sobre a água solitária que fervia na panela, cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, e que as línguas brincavam a salivar o sonho de comida. Era justamente nesses dias de par com nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, as brincadeiras preferidas era aquela em que a mãe era senhora, a rainha. Ela se assentava em um trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra na circundança do nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitados no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esses outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu.
Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, alguns gigantes adormecidos. E havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha que ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaiassem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor da minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com o seu braço e com os olhos alagados de prantos balbuciavam rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. Eu não sei se o lamento ou o pranto de minha mãe, se o barulho da chuva. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar da cor dos olhos de minha mãe? E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhores condições de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás, mas eu nunca esquecerá a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas aiabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor eram os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar no meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor dos olhos de minha mãe. Assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo o ritual, em que a oferenda aos orixás deveriam ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem, para chegar à minha terra, pude contemplar, extasiada, os olhos de minha mãe. Sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha os olhos ou rios caudulosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor dos olhos d'água, águas de mamãe Oxum, rios calmos, mais profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe,
tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam o espelho para os olhos de outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E, quando jogava o olhar dela no meu, perguntou-me baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão única dos seus olhos? 5 de julho, Dia da Mulher Caribenha, um dia extremamente importante para nós, mulheres negras, que temos caminhado na luta, né? Então, trazer a lembrança dessas mulheres importantes, de Conceição Evaristo, de Carolina de Jesus, de Kyu-san, é reconhecer, inclusive, as nossas referências, né? É olhar para as nossas referências e nós passamos anos sem tê-las. Então, é com muito prazer que eu leio esse trecho, emocionada, inclusive, né? Por conta do dia 25, por conta de olhar toda a trajetória de um povo, especialmente das mulheres e de luta das mulheres. Parabéns a todas nós.